E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, E aí, Denise? Denise? E aí, galera? Tudo bem? E aí, Luciana? Hoje estamos aqui E aí, com a pessoal? Luciana, tudo bem? Prazer, tudo ótimo. Melhor agora, né, que eu estou aqui com vocês. Poxa, seja muito bem-vinda aqui. Muito A obrigada. gente vai bater um papo muito legal aí sobre empreendedorismo, conhecer a história dela, né, Di? Isso. E é mais um episódio para vocês do EcoCast. Dessa vez a gente vai falar sobre Empreendedorismo. É uma coisa que eu fico... É uma palavra difícil de falar. É. Empreendedorismo. Aí, ó, saiu, hein? Pessoal, hoje, quinta-feira, dia de sorvete. Todo dia é dia de sorvete, Todo né? dia de Pingo de sorvete. mel, gente. Vocês gostam de pingo de mel? Adoro. A gente sempre maravilhoso, recebe hein? cortesia aqui. É. Ainda mais agora com esse calor, né? Nossa. Nossa. Sorvetinho é muito bom. Nossa. É, Quem refresca. sabe, né? Hoje a Pingo de Mel manda uma cortesia Alô? pra gente. Pingo Pingo de de Mel! Mel. De mel, tamo aí. Se você também quer saborear um sorvete delicioso da Pingo de Mel, tem o QR Code aí. Já dá acesso aí a todos os contatos. E temos também o Thales, o social media diferenciado. Se você precisa de serviços de gerenciamento, de rede social, tráfego pago, anúncios. Você precisa fazer aquele convite digital, chame aí, ó. Vamos deixar o QR As Code imagens, também. ele Imagem, organiza designer. tudo sua rede social, ele faz aquele... deixa bonita, né? Rede social você tem, né? Sabe como isso é importante, né? Muito Hoje, importante para chamar a hoje. atenção, né? E o Thales, ele organiza toda a rede social das pessoas, né? Todas as redes, né? Não é só Isso. o Instagram em si, ele faz todo um acompanhamento e tal, e estuda. Se É você isso. também quer fazer designer, chame aí o Thales. A gente vai deixar o QR Code dele. E é isso. Pessoal, como a gente falou, hoje a gente está com a Luciana. Luciana, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao EcoCast. Fica à Ela é vontade. especialista em desenvolvimento de pessoas. E a gente quer Exatamente. conhecer um pouquinho da sua história. Se você é casada, onde você mora, tem A filhos. gente sempre pede pra pessoa começar contando um pouquinho, assim, resumidamente, né? Sim. A história. A história é grande. E falar um pouquinho quem é, da onde veio, pra onde vai. Quem é a Luciana? Muito bom. Mais uma vez, né, obrigada pelo convite. Amei estar aqui com vocês. Que bom. E a minha história é a seguinte: eu não sou daqui, do interior, eu sou da capital. E sou formada em administração. Né, fiz aqui mesmo, em Jales, sou prata da casa. Só. Depois eu fiz especialização em São Paulo, em Economia e Marketing, lá na FIP-USP. Depois eu voltei para Jales, fiz consultoria empresarial. E depois eu fiz o mestrado. Em Ciências Ambientais. Sou casada, né? Já há quase 30 anos. Já vou fazer boda de esmeralda. Nem parece, Não, né? não E parece. tenho 3 filhos, né? 2 rapazes e uma moça, todos adultos. Né? Os 2 mais velhos já são casados. E a caçula é estudante, faz faculdade também aqui em Fernandópolis. Que legal. E, né, depois que eu me formei, eu comecei a atuar como docente. Então, eu já tenho 16 anos. Só voltando. Não parece, mas ela já é vó. Já. Ela tava contando pra gente que o terceiro netinho tá pra chegar. Olha né? só. Tenho 2 netinhos, um de 6 e uma de 1 aninho. E uma que vai nascer agora em novembro, vai chamar gostoso. Helena. Que Uma gostoso. menininha. Que bacana. Legal. Muito gostoso. E aí, continua. Então, e aí eu comecei, né, há 16 anos a lecionar e eu me apaixonei por esta área, né, pela docência. Então, eu já lecionei em vários lugares, em Iturama, Auriflama, Jales, Fernandópolis, toda a região, né, onde tem uma faculdade de administração, eu tô lá. Minha irmã Eu digo- teve aula com você. né? Exatamente, né? Então, assim, a gente começa a fazer conexões, e isso é muito legal. Então, eu procuro manter relações, assim, nas mídias sociais, né? Com os alunos, mesmo depois. Então, eu tenho todos os meus alunos no antigo Facebook,
e no Instagram. Então, assim, eu sempre converso com eles mesmo após formados. Que legal. Conforme a gente vai migrando para outras redes sociais, vai acompanhando também. Exatamente. Isso é muito legal, porque a gente participa um pouquinho da história deles. E é bacana também, você faz tipo um acompanhamento, né? Assim, Sim. dos alunos e eles se sentem até mais seguros, porque sempre que você termina, né, a faculdade, você fica um pouco perdido. E é Sim. bacana isso, É. né? A gente Esse às vezes não tem nenhum acompanhamento. direcionamento, né? Isso. Sabe o que fazer, O que né? fazer, É. né? Até quando você sai do ensino médio, né? Você sai meio perdido, assim, nossa, o que eu vou fazer, né? E na faculdade, né? Exatamente. Mas, Tem também. mas a faculdade eu acho que traz um pouco mais de Traz responsabilidade, vai né? afunilando um pouquinho mais, Sim, né? sim. Porque aí você já tem uma profissão e você tá, Sim. tipo, todo mundo fala isso, tô desempregada agora. É onde você decide a sua vida ali, né? Isso. É o primeiro passo para sua atuação profissional. Uhum. Embora alguns já trabalhem durante a faculdade, né? Sim, sim. Mas, assim, para desenrolar da profissão mesmo, é ali, depois do 4º ano, da síndrome do pós-formado, né? Sim. Meu Deus, o que eu faço E agora? E também tem aquela questão da grande dificuldade que, assim, pelo menos comigo, né? A gente vê muita parte teórica e quando você vai para a prática, né? Assim, algumas faculdades nem não te prepara para isso, né? Então, Exatamente. assim, é o mercado de trabalho que vai Sim, ser a sua vai escola, fazer a vamos dizer assim, peneira. é. Você Seleção Mas se aprende torna muita mais difícil, coisa né? depois de Sim. formado, né? Sim. Você só pega o básico mesmo, é um ensino bem básico da tua profissão mesmo. Você vai ter uma base ali na faculdade. Por isso que é a base básico, né? teórica é necessária, Sim. porque é igual um médico, ele vai fazer uma cirurgia, então ele tem que ter a base para ele saber o que ele está fazendo. Né? Então, mas ele só vai ter prática na hora que ele Não for vamos para o ver. centro Pro mercado. cirúrgico. O administrador, a gente chama, eu falo, né, que ele é o médico das empresas. É verdade. Né? Ele que faz ali o acompanhamento e a empresa está na mão dele. Se ela vir a falir, né, ela vai morrer nas mãos deles, assim como o médico também. Você é apaixonado por essa área, dá Eu pra perceber, amo. né? Eu amo É administração. legal quando você fala assim com gosto mesmo, né? Com paixão. E Você é aqui- médica das empresas. Sou. E aqui em Jales, eu sou a coordenadora do curso de administração aqui na Que Unijales. bacana. E dou aula também lá em Santa Fé do Sul, na Unifunec, no curso de administração, também algumas disciplinas. E na ETEC, no ensino médio, né, integrado. A ETEC na onde? Em Santa Fé ou aqui? A ETEC, ela tem um convênio com o Estado. Então, eu dou aula dentro da escola pública, mas é pela ETEC. No curso de Mas é em que assistente cidade? de Ouro-Oeste. Ouro-Oeste. Isso, assistente administrativo. Que Então, legal. assim, eu aconselho muito. Nossa, já pega os jovens antes de entrar na Isso é faculdade. muito bom. Isso aí Exatamente. foi uma sacada muito legal, Sim, né? eu trabalho muito na cabecinha deles. Falei assim, olha Tanto- aqui. Tanto que, assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, vou entrar no mercado de trabalho, eu não tenho experiência nenhuma. Então, tipo, levando isso pra escola, as crianças, né, os adolescentes, jovens, eles já vão ter uma experiência ali. Uma Vai- noção, né, isso. do ramo. Assim, por exemplo, eu mesmo, quando eu saí do ensino médio, eu fiquei ainda 2 anos até eu decidir o que eu queria. Eu sabia que era alguma coisa na área de tecnologia. Mas, assim, eu ainda estava um pouco perdido, né? Então, eu acho que a ETEC, ela veio sim. mesmo para reduzir um pouco o tempo, né? Dessa Isso. paralisação, vamos São dizer só assim. 2 anos também de técnico. E sabe que Isso, é outra muito coisa bom. que eu acho legal, assim, é que a gente sai do ensino médio muito imaturo para escolher uma É profissão. verdade. Sim. É verdade. E às vezes a pessoa, o jovem, ele já tem contato com isso antes, né? Ele já sabe mais ou menos a área que ele quer. Sim. Ele fala, isso aqui eu me interesso É mais. porque a administração ela é muito ampla. Então, eu ali, como assim, eu tenho o domínio de toda a grade, então aí eu falo, gente, vocês podem ir para o marketing, vocês podem ir para a gestão de pessoas, logística, finanças, o mercado é carente Nossa, na eu área ia financeira. morrer pobre. Então, assim, eu começo a abrir os olhos deles para a possibilidade que eles têm lá fora. Eles só precisam de uma coisa: compromisso, foco. É, porque lá tá sendo Tem a ensinado, oportunidade. né? Tá sendo ensinado. Oportunidade eles têm E mesmo. hoje com a internet, assim, Isso é abriu muito o leque de muito, todas as muito, áreas, né? muito, Todas as áreas. Por exemplo, a Denise é advogada, a gente estava conversando aqui que hoje no mundo digital também os advogados estão migrando para isso também. Então, Exatamente. É. A Muito pandemia bom. trouxe abriu essa visão, Esse esse leque, leque né? do Sim. digital, né? A gente fala assim que a disruptura tecnológica, né, esse passo que a humanidade deu, era para acontecer entre 5 anos, 6, por aí.
Mas a pandemia acelerou isso. Então, em 2 anos, nós vivemos o que nós íamos viver em 5, 7 anos. Então, foi muito rápido e as pessoas não estavam preparadas, né? E aí acabou dando aquele empurrãozinho, mas todos sobreviveram. E na parte administrativa, você acha que vocês sentiram essa mudança também que a gente trouxe aqui na advocacia e em outros ramos? Como que foi para vocês na administração? Muita adequação. A gente fala que não é o mais forte, nem o mais inteligente É o que se sobrevive. adapta, né? É o que se adapta. Então, assim, as empresas tiveram que se reorganizar, se replanejar para poder ficar na pandemia. Então, planejamento financeiro, né, ir para a rede social, né, vendas online, delivery. Então, quem não conseguiu fazer isso, quem não conseguiu se adaptar na pandemia, fechou. Né? Virou dinossauro. E tantas empresas abriram também, né? Tipo, na garagem de casa. Exatamente. Foi a época de maior empreendedorismo. Assim, aumentou cerca de 80%, porque o Brasil é um país mega empreendedor. É verdade. Né? Porém, as pessoas começam, mas aí não tem uma preparação para aquilo. E aí elas acabam desistindo no meio do caminho. Então, assim, na pandemia surgiram N empresas. Muita gente, assim, ampliou redes de lojas, né, de empresas. Muita gente despontou na internet e muita gente dobrou o capital, ficou milionário na pandemia. Então, quem soube aproveitar a oportunidade cresceu assustadoramente. E engraçado, não sei se vocês perceberam, né? Foi uma palavra difícil de falar, empreendedorismo. Mas o empreendedor, ele empreende na dor de alguém. Né? Então, assim, ele resolve a dor de alguém. Sim. E dor que a gente fala no modo figurado, né? Que é uma necessidade. Uma necessidade. Ele resolve o problema de alguém. Exatamente, ele resolve o problema de alguém. Então, assim, o empreendedorismo, ele está presente em tudo. E hoje, né, com as mídias sociais, com, né, a informática, a tecnologia, isso cresceu, assim, assustadoramente. Então, hoje, todo mundo praticamente é um empreendedor, nem que seja de si próprio, né? De se promover ali nas redes sociais para ser algum tipo, né? Escolher algum tipo de profissão. Então, ele está presente em todos os lugares, né? E você falando do direito, eu falo assim que o empreendedorismo, ele é a única forma de nos levar à transformação de qualquer área. Então, eu falo assim que puxando, claro, a sardinha para o meu lado, né? A administração move o mundo. E move mesmo. Sim. Por quê? No empreendedorismo, um advogado, ele pode ter o escritório dele ali e tal, ele vai ter os seus clientes e tal, mas se ele empreender o negócio, né? Se ele abrir ali uma empresa mesmo e ter os seus associados e ir para as redes sociais, ele vai crescer assustadoramente. É o que a gente estava conversando. Antes de você chegar, a gente estava conversando. Exatamente. Um médico, né? Se ele se formar e for só trabalhar para o SUS ou num hospital particular, o que vai acontecer? Ele vai ter o salário dele ali puro e simplesmente. Agora, se ele abre uma clínica, se ele se especializa em algo, e aí ele vai para as redes sociais, e aí ele mostra o que ele está fazendo, e ele vai crescendo, e ele vai... Entendeu? Então, a única forma de você crescer, de você enriquecer, é empreendendo. Em qualquer área. Nem que seja a tiazinha que vende coxinha. Entendeu? Então, o empreendedorismo... Se ela tiver uma visão empreendedora e de futuro, com certeza ela pode chegar a ser... Exatamente. Ela pode ter a fábrica da coxinha. Exatamente. A gente estava falando sobre essa questão, que já entra na parte da administração Sim, mesmo, de isso é administrar o seu trabalho, E é muito difícil, né? Na verdade, assim, é uma coisa que se aprende, né? Sim. Não é que... É difícil para quem nunca fez, mas aprendendo vai ficando mais leve, mais fácil, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que... bom, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que começa tendo uma mente aberta para querer empreender. Porque hoje em dia a rede social ela traz muita informação para quem quer buscar, né? Mas, assim, você tem que olhar para o seu negócio e pensar, opa, eu posso fazer diferente, né? O problema hoje é que o excesso de informação. Então, tem informação demais disponível, gratuita. Quem souber peneirar aquilo que serve, né? Filtrar aquilo que serve para ele, ele nem precisa gastar.
né? Ele vai conseguir realmente ali entrar em um nicho e focar. Mas o problema é foco. As pessoas não têm foco. E aí isso dificulta muitas vezes. As pessoas ficam patinando porque quer atirar para todos os lados. Né? E no empreendedorismo isso não funciona. Sim. Muito Deixa eu cortar você só um pouquinho, porque chegou... Acho que ouviram o nosso Ei, pedido Pingo aí. de Mel. Pingo de Mel tá assistindo, viu e... Nossa! Vou agradar esses não vai dar meninos certo hoje. Que privilégio, toda semana. gente! Ó, não vai dar certo toda semana a gente gravando Meu e Deus. tomando sorvete. Nossa! Vamos ter que sair do regime. É aquela coisa, eu faço Ai, que academia pra comer, delícia! né? Muito bom! E quem finge que faz? Que delícia! Aí, meu Deus, você tem que fazer. Eu vejo de vez em quando. Deise. Pingo de Mel, muito obrigado mais uma vez. A nossa parceira aqui, ó. Sempre Obrigada. atende. Esse obrigada. calor. Muito Amei, obrigada. Não, amei, gente, milkshake amei. dessa Pessoal, Muito bom. peça o seu aí também, vai ter o QR Code aí. E vamos Meu continuar a nossa Deus. conversa. Olha, Pode ficar agora à vontade, uma tá? conversa adocicada. É, vamos- Que delícia! Muito bom Ô, mesmo. Luciana, hoje você ajuda as pessoas a explorar o potencial delas, né? Como é Sim. feito esse trabalho? Bom, eu me formei em administração e, na época, eu trabalhava, né, como funcionário público na prefeitura da minha cidade. Eu moro em Mesópolis, né? Eu esqueci de falar isso no início. Eu moro aqui, próximo a Jales, na cidade de Mesópolis. E logo que eu mudei aqui para o interior, eu prestei concurso, então eu era concursada. E ali eu me sentia um pouco presa, porque 40 horas semanais, né? E aí eu já dava aula na época, então eu trabalhava de dia e de noite. Então eu não tinha mais vida. E aí eu falei, chegou uma hora da minha vida, 16 anos eu demorei para acordar. E aí eu falei, não, agora eu tenho que, né, meus filhos estão todos criados, né? Graças a Deus, então eu posso tomar outro rumo na minha vida. Então eu fazer uma escolha. E eu escolhi, então, sair do cargo público para... fiz algumas mentorias nesse período, né? Fiz mentoria de neurociência, fiz mentoria nessa área de pessoas, né? Por isso Faz que eu quanto tenho... tempo Mesmo. que você chutou o balde? Chutei, 1 ano e meio, mais Foi ou na menos. pandemia, então? Foi. Foi na pandemia e que eu comecei a me especializar em desenvolvimento humano. Porque a gente vê que as pessoas, muitas vezes, têm muito potencial, mas patina. Não E é sai muito do lugar, difícil não chegar nessa sai do decisão, lugar. né? Eu fiquei 15 anos na CLT e hoje eu tô vamos pôr, 15 dias Meu Deus. empreendendo. Só que a gente tá criando nossa filha ainda. Então assim... Você não está só. Aí, ó, tá vendo? Vem com a gente aí também. E eu acho que é uma decisão muito difícil, né? Pra muito gente difícil. se libertar, vamos dizer assim. É claro que tem as pessoas que são CLT e elas precisam daquilo lá. E eu acho que é de extrema eu também não importância, com reclamo. certeza. Com certeza. Né? Mas, assim, é aquela coisa. Quando a gente quer sair da zona de conforto, a gente tem que tomar algumas atitudes. Né? Sim. Por exemplo, eu quero ter uma liberdade financeira, eu quero Exatamente. vivenciar algo novo. Exatamente. Então, você tem que tomar algumas atitudes que são Diferentes, realmente Exatamente. difíceis, né? Eu costumo Então- falar que não tem como você conseguir um resultado diferente fazendo as mesmas coisas todos É, os dias. tem Não que ter tem uma como. atitude diferente. Você precisa tomar uma decisão. Ela não é fácil. É. Eu sei porque eu vivi isso na pele. Eu demorei mais de 1 ano para tomar a decisão. Mas aí, quando eu fui para esse lado, né, das mentorias, para entender um pouco o cérebro humano, o funcionamento do cérebro humano, funcionamento, né, assim, de muitas coisas da área de pessoas, eu descobri um potencial que estava guardado aqui dentro. Né? Inclusive, eu já trabalho com pessoas porque eu sou pastora. Né? Na minha cidade, eu e meu esposo somos pastores da Igreja Unida. Inclusive, tem aqui em Jales, lá perto da antiga FACIP, tem uma Legal. Igreja Unida. Então, eu meio que me senti, assim, a necessidade de buscar ajuda, de buscar qualificação para isso, para ajudar pessoas. Até porque quem sabe mais serve melhor. Exatamente, com certeza. Então, assim, eu procurei me especializar em pessoas para poder ajudar as pessoas. E nos dois lados, né? Eu ajudar as pessoas na igreja, né? Ali como a minha função de Sim, pastora, porque eu sou eu e meu esposo somos pastores mais voluntários, né? Não somos, assim, igual algumas igrejas que é assalariado, não. Sim. Somos voluntários. E eu tenho uma consultoria, uma empresa que presta serviços de treinamento.
e consultoria nessa área. Que legal. Então, eu me apaixonei de novo pela gestão de pessoas, pelo desenvolvimento humano. Como que é isso? Assim, tipo assim, você é especialista em desenvolvimento de pessoas. Como é ser especialista nisso? Tipo assim, todas as pessoas se desenvolvem? Todo mundo tem potencial. O problema é levar a pessoa a querer, né, sair da zona de E conforto. tomar atitude, né? Porque assim, ó, Exatamente. eu falei do meu caso, né? A CLT é muito confortável. Uhum. Só que assim, ela tem que ser uma ajuda de custo até você aprender algo. Exatamente. Depois você Exatamente. Caminha com as suas próprias É. pernas. Né? A única forma que existe lícita, óbvio, né, da pessoa ter liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira é por meio do empreendedorismo. Não Não tem existe outro caminho. outra forma. O Israel gosta Não muito existe. disso, de empreendedorismo. Então, não existe outra forma. Sim. Né? E muitas pessoas se aventuram. Eu gosto muito de analisar assim, por onde eu passo, em Jales mesmo. Você anda no comércio. Aí, de repente, ai, que legal, abriu tal loja, não sei o quê. Daqui um mês, porque como eu não moro em Jales, né? Fechou. Eu volto assim, eu queria ir em tal loja. Cadê? Fechou. A loja não tem mais. Fechou. Mas Cadê? isso é uma coisa muito comum em Jales. Eu não sei o que acontece. Então, Pode às vezes- perceber, às vezes, assim, que nem à noite, por exemplo, você vai em algum lugar, abriu tal lugar que vende comida diferente, barzinho tal, e você quer ir, você quer experimentar. Passa um mês, 2 meses, não dá nem fechou. tempo de A gente fala pensar. assim, quando dá. abre alguma coisa nova, vamos ver quanto tempo vai durar. Mas mesmo. é verdade. Mas por quê? As pessoas têm a vontade. Porém, elas não têm um ingrediente mágico do empreendedorismo, que se chama consistência. Tem que ser As- constante, né? Constante. Constante. As pessoas querem adianta. resultado a curto prazo. Pra logo, assim, elas Não são é, muito não dá. imediatistas. Não tem. No empreendedorismo não tem curto prazo. É médio e longo prazo. Só que as pessoas são imediatistas. E aí elas desistem muito rápido. Isso tem a ver com a nossa cultura também, Sim. né? Assim, não do de Jales, porque com Não, a a Não, cultura é de uma forma do geral. brasileiro. Exatamente. Você vê lá no, Eu acho nos que Estados no mundo, Unidos, por isso, exemplo. por isso que é no mundo. Desde Estados criança, Unidos. eles são... eles investem, né, em Sim, bolsa, em investimento sim. de ações e tal. Eu amo essa área também, eu Então, dou aula disso. Inclusive, a gente trouxe aqui o Wesley, que falou sobre Aham. essa área. Então, por que não o brasileiro ter isso? Não, mas né? o que eu quis dizer assim, que é no mundo, não é só no Brasil Não, que é isso. é. Por exemplo, os Estados Unidos têm essa parte de investimento que eles começam de criança, né? E é muito bom, então, porque isso é ensinado pelos pais. Mas eles também são rei em fast food. Sim. Que é uma comida rápida, eles querem comida pra Sim. logo. Também é uma forma de imediatismo, né? Como eu tinha te falado, né, quando eu entrevistei o João Kepler, né, que é um dos maiores investidores anjos do Brasil, startups, ele me contou uma história e que me marcou e que eu vou, é rápida, é um pedacinho, eu vou compartilhar com vocês. Ele disse que quando ele era criança, ele chegou pro pai dele e pediu: pai, eu queria um carrinho, uma criança pequena. Aí o pai dele falou assim: eu vou te dar mais que um carrinho. Eu vou te dar a vara para você pescar. Você tá vendo aquele pé de coco que tem ali no quintal? Tô. Você vai subir naquele pé de coco. Você vai tirar os cocos. Você vai lavar eles bem lavadinho, colocar na geladeira para gelar. Você vai levar na feira. Você vai vender esses cocos. Aí o dinheiro dos cocos vai dar para você comprar muito mais que um carrinho. Vai ainda sobrar troco. E ele rapidamente ouviu o que o pai dele falou e foi. Pegou os cocos, vendeu. Quando ele pegou o dinheiro, ele falou: não vou comprar carrinho hoje, não. Eu vou comprar mais coco para mim vender amanhã. Olha E só. para mim dobrar o meu capital. E assim, ele pôde comprar quantos carrinhos ele quisesse. E essa lição que o pai dele deu foi a lição da virada na vida dele. Foi uma chave, Foi né? uma que- chave, uma virada na vida dele. O problema é esse, né? A nossa cultura ensina que os pais têm que dar tudo para os filhos, passar a mão na cabeça dos filhos, e os filhos, né, não é culpa deles, eles não foram acostumados. Não, não aprenderam, Não né? teve Exatamente. incentivo, né? E o João Kepler fez isso com o filho dele, né? Sim, O Davi Braga. Davi Braga. E ele, com 14, 15 anos, já era um dos jovens mais ricos do Brasil, mais empreendedores do Brasil. Eu não sei quem que Inclusive, é. Ele escreveu um Mas livro mas eu vou Conhecido pro nessa procurar. filho dele. Escreveu um livro pro filho dele. Se vira, moleque. Ai, que legal. Se vocês puderem ler, é fantástico. E todo pai e mãe de família, né? Devia ler esse livro.
Que Eu legal. tô estudando algumas partes muito sobre inventário, né? E eu vi também, acho que 2 artistas que eles publicaram e falaram que eles não vão deixar herança para os filhos. Ah, eu li isso ontem. Você leu? Porque eles falaram assim, não, o que eu puder gastar em vida antes de... Eu vou gastar, porque eu acho que eles têm que conquistar o deles. Exatamente. Eles têm que trabalhar, eles têm que aprender. Isso é muito raro, O porque hoje em Israel dia... fala isso. Exatamente. Do nosso filho, né? É. Que ele não quer deixar herança, ele quer ensinar, né? Ensinar. Com certeza. Eu acho que Se nós tivéssemos essa mentalidade, né? Se o brasileiro, principalmente, tivesse essa mentalidade, o Brasil seria bem diferente. Tem até uma frase, não sei se vocês já ouviram, mas é uma coisa que eu sempre repito, porque eu gosto muito dela. Que é assim: tempos difíceis constroem homens fortes. Sim. Aí, homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis, me ajuda, amor. Constroem homens fracos. Fracos. homens fracos. Exatamente. E É homens isso fracos constroem tempos difíceis. E aí verdade. volta É, todo volta esse o loop. círculo de- novamente. É o que nós estamos vivendo, É né? verdade. Porque assim, Essa se você deixa geração- herança, o filho não aprendeu o valor daquilo ali. Exatamente. Então ele gasta, ele esbanja, ele perde tudo. E o pior de tudo isso ainda nem é só esse fator. É o fator da briga familiar, né? Meu Destrói Deus. família. Destrói a Destrói, família. é Destrói famílias. Exatamente. Então, assim, eu concordo plenamente. Eu até brinco com os meus filhos. Assim, eu não tenho tanta coisa, mas o que eu tiver, eu vou usufruir em vida. E fala, e vou doar Tem- depois também. Eu vou usufruir em vida, vou ajudar quem precisar. Vou viajar. Vocês conquistem, vocês que lutem. É. Isso mesmo. Porque é assim, exatamente. A faço- vida não é um morango. Não. A gente não tem que mesmo. trabalhar muito. É, Eu faço uma mentoria lá com o Pablo Marçal, né? sim, Não sei se você conhece. conheço. E aí ele ensina muito os filhos dele também, assim. Sim, Né? E ele, por exemplo, ele tem os brinquedos lá. Tem brinquedo quebrado, brinquedo para doação. E aí ele ensina, ele fez as caixas com o filho, foi lá na marcenaria e tal. E colocou, ó, esse brinquedo aqui tá quebrado? Então tá, nós vamos consertar junto. E esse brinquedo vai para doação. Aí tem a caixa da doação. Então, eu acho que é essa questão de ensinar mesmo. ensinar. Falou, ele é bilionário. Então, ele falou, ó, eu não quero deixar uma herança. Eu quero ensiná-los. E eles vão conquistar. Sim, porque Muito se mais do que ele eu. deixar, o filho vai acabar com tudo Sim. que ele construiu. Né? Então, assim, essa questão mesmo de... Inclusive, eu também fiz, né, inclusive, a mentoria com o Thiago Brunet. Sim. Né? Inclusive, semana que vem estarei em São Paulo numa conferência que ele Destino, tá... né? Isso. Legal. Aí o Thiago Negro vai estar, o Flávio Augusto Você vai me falou, estar. mas o Israel já sabia, né? Eu sabia. Isso. Da outra vez, na anterior, o Pablo estava também. Então, essa turma, né? Eles andam todos juntos, né? O Thiago Brunet, ele é muito... E o Thiago Brunet, ele Eu li um livro Eles- dele esse ano. o especialista em pessoas. Foi esse que me levou para a mentoria, né? Que eu fiz a mentoria. É, né? Porque você trabalha com Especialista em pessoas. pessoas. Esse livro é maravilhoso. Então, e ele ensina, ele também, né, tem recursos financeiros para ele comprar o que ele quiser. Mas a filha dele vende slime pela internet. Ela tem uma lojinha online. Quantos anos ela tem? de slime? Acho que ela é maiorzinha, é a mais velha, tem 12. Mesmo assim, vou me esconder aqui debaixo. Ela tem uma lojinha, ela vende eu tô com slime na vergonha. internet. Nossa, Então, é o é certo. essa visão. esse é o esses, certo. né, esses Mas assim, players, a gente não pode se culpar eles também. fazem É aquela isso. questão que a gente não foi ensinado, Exato. a gente não foi incentivado a isso. É. Agora, quando a gente tem o conhecimento hoje, aí sim, porque não faz diferente, né? abrir uma loja, né, com 18 anos, né, amor? Não tem problema. O meu pai fala muito isso. Meu pai vem de uma geração, né, que aprendeu a trabalhar, né? Exatamente. Trabalhava na roça, não tinha nada fácil. E sempre trabalhou muito. E ele fala assim, essa molecada, os netos, hoje em dia, eles não fazem nada, eles têm que aprender a trabalhar. O meu pai sempre fala isso, que o problema da geração hoje é que eles não sabem trabalhar. Verdade. Eles não sabem trabalhar. É a geração Nutella, que a gente chama, É, né? Porque exato. vem tudo muito fácil, acesso Fast muito food, fácil. Eu brinco com os meus alunos. Micro-ondas, eu já ouvi. Eu falo assim, eu sou uma privilegiada, eu me sinto uma privilegiada, porque eu peguei as duas faces da divisão da história. O antes do Google e o depois do Google, né? Então, eu vivi um pedaço da geração antes do Google. Falei, gente,
Nós íamos na biblioteca. Aí a gente copiava do livro que não podia tirar xerox. Aí a gente levava para casa, aí a gente ia fazer o trabalho. Então, Na minha a gente época também era assim. aprendia. Eu também peguei essa É. época. Eu também E- peguei a época do Google, né? Aí a geração do Google, Ctrl+C, Ctrl+V, nem edita E nem né? lê. e nem E lê. nem lê. Eles nem Exatamente. leem o que eles estão colocando Então, mas lá. eu falo para os alunos, no mesmo Google que te ajuda, é o mesmo Google que Te te aborrece. apunhala, É, porque verdade. a professora vai usar o mesmo Google que você usou e descobrir de onde você copiou. Alunos, fiquem espertos comigo. Fica a dica. E ela, não sei, acho que ela trabalha na DIG ou na PF. Ela chegou aqui, você tem isso, você tem aquilo. Meu Deus. É mania de professor. A gente é um pouquinho de investigador de polícia e por aí. Mas os meus professores, eles faziam a gente fazer trabalho à mão Sim. pra entregar. E assim, a gente olhava assim na internet, mas assim, que nem eu peguei essa época também de mudar, né? De editar. Sim. Então eu sempre reescrevia a frase. E aquele reescrever você acaba lendo Sim. e aprendendo, né? Sim. E hoje é muito cobrado metodologias ativas de nós, professores. Ensinar de várias formas, né? Como se fosse um prisma, né? De vários ângulos. Então, usar um pouquinho, escrever, ler, assistir, ensinar, né? Participar do processo. Só que eu vejo que os nossos alunos ainda não estão totalmente preparados para isso, porque eles foram acostumados igual passarinho. A mamãe vem e dá no biquinho, pronto. Então, eles têm um pouquinho de dificuldade de fazer isso. Quando você introduz uma metodologia ativa, eles recuam. Mas, aos poucos, a gente consegue. Então, vamos indo. E voltando, só para mim não perder depois o fio da meada, nós falando de empreendedorismo, a questão da consistência, né? Constância. Quando a gente quer, mulheres, né? Quando a gente quer emagrecer, ali melhorar um pouquinho, né, o aspecto físico, a gente vai na academia. Mas se você for um dia na academia, você já conseguiu o teu resultado? Não. Se você for um mês, você já conseguiu o seu resultado? Também não. Ainda não. Pelo menos os 3 meses. Exatamente. Então, por que na vida, né, nos negócios, a gente acha que igual Rápido. micro-ondas? Clicou, 3 apertou. minutos. Igual... Geração miojo. É a geração miojo mesmo. Então, não é assim. A gente Então, tem que ter a constância. Você é resultado da sua constância. Sim. Naquilo que você é constante, você vai produzir resultado. Porque se você parar no meio do caminho... Entender que as dificuldades vão vir, os obstáculos vão acontecer, mas eles vão te deixar mais fortes. É igual na academia mesmo. Tem dia que a gente não quer ir. Então, mas aí, o que a gente faz? A gente tem um compromisso, né? Exatamente. Tá pagando lá, você tem que ter um compromisso. Exatamente. Então, você fala assim, independente de como a minha cabeça, falando pra eu não ir, o meu corpo tá cansado, você já fez o compromisso de ir. Eu já decidi que eu vou. É tomar decisões antecipadas. Então, eu vou, independente se eu tô cansada, independente se eu tô com sono, se eu tô com preguiça, se tá Exatamente. frio, Tem que- né? Você vai. Na minha live até com a Bruna, né, da Guria, ela falou exatamente isso. Todo final de semana ela vai para São Paulo fazer compras. Toda segunda-feira ela chega e distribui todo o material e começa a fazer ali os looks, Tudo de né? novo. Tudo de novo. Então, ela tá morrendo de cansaço, ela não dormiu, ela viajou, mas é constante, né? Isso. O corpo tá pedindo para não fazer, mas você vai lá e faz. Então, você só prospera, você só cresce, você Na só se torna constância. referência na constância. E as Não pessoas tem acham outro que jeito. eu saí da CLT, entrei no empreendedorismo, eu vou ter liberdade e vou ter tempo, realmente, mas para você chegar nesse ponto, você tem que ter uma constância Exatamente. para você ter, né? Pra ter um retorno. Por mais que ela é uma pessoa bem conhecida, ela continua sendo São constante. 14 anos, ela 14 disse. Isso, então. Para poder chegar no objetivo que ela tem. É. Então, hoje, qual a maior dificuldade assim que você vê nessa área de empreendedorismo? A concorrência, você tem um diferencial, porque concorrência sempre existiu. Uhum. Ela só se ampliou agora por conta, né, do acesso à internet que todo mundo tem. Mas o diferencial, se você tem um diferencial, não importa quantos concorrentes você vai ter. Você vai ser aquela única pessoa exclusiva que presta aquele serviço ou aquele produto. Então, o diferencial, ele é uma coisa assim, até você descobrir,
você patina bastante. Mas a hora que você descobre também o seu nicho, né? A gente fala de segmentação. Sim. Aí pronto. Aí você vai atuar naquilo que você descobriu que é o teu nicho. Até essa semana, na minha aula, nós estávamos falando com os alunos. Só para ficar um exemplo bem facinho aqui. 3 pessoas alugaram, né, 3 salõezinhos de oficina mecânica. Um do lado do outro. E aí eles pensaram, e agora? O que nós vamos fazer? 3 oficinas mecânicas, nenhum dos 3 vai vender. E eles ficaram pensando. Um falou, já sei, vou escolher o nicho de carros importados. A minha oficina só vai atender carros importados. O outro, eu vou escolher ser diferente, né? O meu diferencial vai ser em preço. Todo mundo que quer um preço acessível, eu vou fornecer. E a terceira pessoa era uma mulher, e aí ela falou assim, já sei. Eu vou fazer uma oficina mecânica exclusiva para mulheres, porque mulher tem vergonha, muitas vezes, de ir numa oficina mecânica, tem muito homem. Pronto. Os 3 vendem, os 3 prestam serviço. Cada um no seu nicho. Cada um no seu nicho. Mas aí nessa. Eu já fiquei pensando, quem que trabalha na oficina dela é só mulher? Pode ser, Pode né? Porque ser, hoje em se dia a for gente vê, né? Então. Caminhoneiras, né? mulheres, é verdade. As mulheres todos os- estão em todos os setores. Bacana. Todos os é verdade. setores. Então, E assim, você falou também, você se especializou em conhecer pessoas, né? E nessa parte. E você falou muito da constância. Teria um segredo para essa constância, para se manter essa constância? se conhecer primeiro. Se conhecer. Porque a natureza do nosso cérebro é qual? Economizar energia. Nosso cérebro, ele adora o stand-by, né? Ficar ali só economizando energia. Então, ele vai nos sabotar a todo momento. É verdade. Ele vai, não, tá cansada, não vai hoje não. Você merece Ah, essa folguinha. Isso. Então, assim, ele vai te trazer, né, ali frases na sua mente que você vai se convencer a não ser constante. Então, a hora que desperta às 5 horas da manhã o celular para você ir para academia, 5h30, né? Não, hoje está frio. Não, hoje está cansada. Então, se conhecer os seus limites e usar o cérebro a seu favor, né? Você manda nele e não o contrário. Você já tomou a decisão, né? Você determina para o teu cérebro, eu vou, se eu estiver cansada, se tiver calor, se estiver chovendo, se tiver frio, é um compromisso. Sabe que eu vivi exatamente isso aí, né? De acordar 5 horas, eu colocava meu celular para eu poder ir para academia. E aí, para eu não desanimar, porque eu acordava com sono e vontade de não ir, só que era o único horário que dava para eu ir. Se eu não fosse, aquele dia eu ia perder. Eu coloquei vários despertadores, tipo, de 2 em 2 minutos, e fui nomeando esses despertadores. Aí eu coloquei assim, sucesso nenhum. Aí o outro é a soma no outro despertador. O outro nome, né? De vários dias seguidos. Eu coloquei assim, fiz vários despertador com essa frase. Porque aí despertava lá, sucesso. Aí o outro, é a soma. Aí você já entendeu, você já vai levantando, né? Porque senão eu ia Ou desanimar. então deixa o celular longe da cama, Exatamente, levanta, eu ia falar isso. É porque pronto. isso aqui eu fico irritada. é um pouco de sabotagem também. Você vai sabotando, porque você acorda. Aí você fala, não, vou dormir mais um pouquinho. Acorda de novo. Não, vou dormir mais um pouquinho. Mas eu preciso Você vai mal acostumando, né? Nossa, o mas se eu cérebro. não consigo acordar com um despertador só. Eu sou desse tipo aí. Deixa o Precisa de celular soneca. Então, eu até falava pro meu, Eu coloco antes pro pra meu eu- filho, falei, você quer não perder a hora? Porque ele começava a perder a hora vários dias. Falei, não, você quer não perder a hora? Coloca o seu celular longe de você. Coloca no banheiro, lá do teu quarto. Porque aí você vai ter que levantar para você ir lá desligar. Senão ele vai ficar tocando a vida inteira. Quando você levantou, acabou. Você já deu o comando pro teu cérebro. Perdeu Mesmo o Playboy. Que com raiva mais. Entendeu? Acabou. Já Agora foi. perdeu. A cama não tem mais domínio sobre mim. E agora eu vou. Né? Então, são É estratégias. só você ter um despertador de 9 meses do seu lado, como eu sim, tive nessa também. noite. A Jenny estava trabalhando de 24 horas, o meu despertador Sim. de 9 meses estava lá. Lindo, Esse maravilhoso. despertador não falha. Esse não falha. Meia-noite, 3 horas, 5 horas, 6 horas, pronto.
Já levanta. E tinha até um rapaz da nossa igreja que ele vivia perdendo a hora. E ele trabalhava na usina. E eu falei assim para ele, eu vou resolver seu problema. Porque às vezes o celular acabava a bateria, ele não via. E eu falei assim, eu vou resolver seu problema. A moda antiga nunca falha. Comprei um despertador convencional. Aquele que você coloca a pilha, né? E aí ele tá lá. Então, se acabar a energia, ele vai estar lá. Faça sol, faça chuva, ele vai despertar. Eu falei assim, tudo, gente, é você ter um foco, ter ali... eu vou acordar, faça sol, faça chuva. Eu programei, eu vou cumprir. Né? E aí ele nunca mais perdeu a hora. Né? Então, assim, essa questão, né, de se conhecer e dominar o seu cérebro, porque ele vai te sabotar todos os dias. É verdade. E não só ele, as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, não, boba, não vai hoje não. Hoje vamos fazer um bolo, vamos ficar em casa. Aí você fala assim, cala a boca, Satanás. Né? Então, assim, as pessoas, as situações, elas vão ir, né, a favor de que você não faça. Mas você tem que ser forte. Gente, essa entrevista hoje está sendo para mim. Tá Essa dando tapa na semana cara. foi a semana que eu mais procrastinei na vida, gente. Eu tenho esse fui problema também. Eu fui viu? na academia um dia. E assim, cada dia eu tenho uma desculpa para não ir. Exatamente. Ah, um dia eu vou tirar sangue, dava para ir depois, mas não fui. Assim, sabe? O nosso cérebro é especialista Ele é em dar preguiçoso. desculpas. É. Por isso, ele quer economizar energia. Por isso que ele faz isso. E quanto menos a gente faz, menos energia a gente Menos tem. energia a gente tem, mesmo É isso que é menos engraçado. vontade. E a né? gente tem que tomar atitude pra falar, ó, quem manda no meu corpo sou eu. Exatamente. Não Já- é você. Mas uma dica é você andar com pessoas que estão no mesmo naipe que você, né? Sim. Que estão ali fazendo academia. Já que a verdade. gente pegou o exemplo da Aham. academia, né? Anda com pessoas que estão assim no mesmo estilo que você. Por quê? Porque aí a pessoa vai te dar uma força ao invés do contrário. O Israel, ele tem um amigo lá, o Marcelo, né? É. Aí aquela pessoa, ou ela passa na sua casa, buzina, ou ela te liga, ó, já estamos indo. Então, Ó, vou atrasar, mas tô indo. tô indo. Então, E aí vai isso todo é uma dia. injeção de Porque aí ânimo. você tem um compromisso com a pessoa. Exato. Por exemplo, Mas tem um que- amigo meu, então a gente é um compromisso. Se eu não vou, né? Ó, às vezes, aconteceu alguma coisa, mas eu ligo avisando. Mas assim, é todo dia, é um compromisso. E olha que interessante. Nós somos assim, a criação de Deus, somos a pessoa mais importante, né? A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Não adianta você amar o próximo se você não se ama, não tem como dar algo que você não tem. Então, por que a gente tem compromisso com o outro e conosco não? Eu sou o meu maior compromisso. Eu Exatamente. tava conversando com um amigo meu, que trabalha comigo, sobre isso, né? Sobre maturidade. A gente tava falando, né? E aí, a gente viu algumas coisas, num perfil específico que eu falei pra ele, né? E ele falou, assim, que o que mais chamou a atenção dele foi que a mulher, quando ela se mostra muito madura, é quando ela assume um compromisso. Falei isso pra Denise, lembra? E ela assume aquele compromisso e ela cumpre com aquele compromisso. Ela Sim. tem aquele projeto e ela cumpre aquele compromisso para aquele projeto dar certo. E aí, toda vez que eu acordava, voltando da academia, com sono, cansada, eu pensava assim, eu sou o meu compromisso, eu sou o meu projeto, eu preciso ter compromisso com o meu projeto, que sou eu. Exatamente. Então, eu acordava e ia. E é essa visão que as pessoas não têm. As pessoas têm compromisso com o amigo, com o pai, com o irmão, com todo mundo, menos com ela ele. mesma. Então, esse é o maior fator, né, de procrastinação, de parar no meio do caminho, de desistir das coisas. Então, eu tenho, todo dia no Instagram, pela manhã, eu faço um story ali, um devocional, que a gente chama, né? Eu vi no WhatsApp, né? Até Que aí eu comentei. posto mesmo. Eu posto no Instagram, Face e WhatsApp, para todo o público ser atingido ali, né? Por aquela palavra. Então, é motivacional. Então, todos os dias, faça sol, faça chuva, esteja frio, né? Eu vou postar. Às vezes, talvez eu não consiga fazer ao vivo. Tem dias que não dá. Mas aí eu tenho, pelo menos, ali já um gravado para postar. Então, deixar de postar, eu não vou. Então, isso é constância. E aí, o legal é que você começa a ver o resultado a longo prazo. Então, hoje já fazem 2 anos que eu estou Nossa. com esse... Foi logo que eu conheci o Thiago Brunet, que eu entrei para a mentoria, que eu comecei. Então, não parei mais. E, assim, a gente recebe uns feedbacks bem bacanas, né? Nossa, olha, hoje eu precisava ouvir isso. Hoje, olha, você me ajudou tanto, não sei o quê. E você não sabe, porque você não tem dimensão do tanto que você, né, vai ali alcançar a vida das pessoas. Hoje mesmo eu li uma frase que falava sobre isso, né? Você não tem noção
do quantas pessoas você já ajudou. Só que as pessoas sabem que você ajudou, né? De uma forma ou de outra. É bom até isso, você está falando sobre isso, porque aí quando a gente ser ajudado por essas pessoas, que a gente possa agradecer, né? Voltar até a pessoa e agradecer a ela por ela ter ajudado a gente naquela hora, naquele momento. Porque muitas vezes isso acontece com a gente. Sim. A gente lê uma frase que fez diferença, que alguém postou, ou se não, a gente vê um vídeo motivacional no começo do dia, né? Então, eu acho legal também a gente deixar a pessoa saber que ela ajudou a gente. Essa frase foi até do Roberto Chinha-Chique. E aí eu postei no meu store a imagem dele com essa frase. Justamente por isso, entendeu? Para ele ver que ele me impactou e que tá fazendo diferença. É uma forma da gente transbordar na vida das pessoas, Exato. né? Ajudar a transformar Florescer, né? a vida Exatamente. delas também, né? E falando em semear, eu gosto muito dessa palavra, né? A gente só colhe aquilo que a gente semeou. E no empreendedorismo não é diferente. Então, se você tiver preguiça ou não, né, não ter a constância de semear, você não vai colher. Porque a vida é feita de colheitas, né? Assim, você semeou, você vai colher. Então, e outra, não adianta você semear semente de morango e querer colher banana. Não tem como. Você vai colher mais daquilo que você semeou. E antigamente a gente via assim, antes desse boom da internet, né? Os empresários tão fechados, né? Por exemplo, os milionários, vamos pôr. Tão fechados, eles não falavam dos segredos, né? A não ser o Robert, né? No Pai Rico, Pai Pobre, que ele falou, né? Amo esse autor. Então, por exemplo, a hora que deu boom na internet, você vê, pega todos, Tiago, Pablo, pega Tiago Negro, né? Eles dando o caminho, Sim. né? De como chegar até a riqueza, por exemplo, que é o que a gente está falando. Eu acho que essa transformação, esse meio de transbordar na vida das pessoas, faz com que eles também estão aprendendo, eles também estão alcançando ainda muito mais de onde eles já chegaram. Né? Então, é uma forma bacana, eu acho que tem que ser sim. Né? Jesus foi assim, ele semeava, ele plantava na vida das pessoas. Exatamente. Né? Então, acho que tem que ser... E você tocou num ponto extremamente importante, porque as pessoas muitas vezes não querem ensinar, né, não querem transbordar, por medo de serem substituídos pelo verdade. concorrente. Eu acho que era essa mentalidade do empreendedor antigo, né? Exatamente, mas com essa questão que eu falei do diferencial, você é você, não existe, né? Nós temos uma identidade única, né? A nossa digital é única, a íris do nosso olho é única, então só existe você. Tem até o livro lá, Você é Insubstituível. Claro que na área profissional, né? Se você não tiver no cargo, você vai ser substituído. Sim. Mas como pessoa única, né? Criada ali por Deus, você é insubstituível. Realmente. Você é único, né? Únicos. Exatamente. Então, não tem que ter medo, né? Realmente, quanto mais você planta, né? Quanto mais você transborda na vida do outro, mais você recebe. É verdade. Isso é muito bom. Isso eu aprendi com eles também. Tem que andar com pessoas que estão no mesmo foco que a gente, Exatamente. né? Não adianta, como você falou. E como você é mãe, você é avó, é esposa, e como é pastora, professora, como lidar com tudo isso e conciliar tudo isso em meio do empreendedorismo também, como você faz toda essa questão? Não é fácil. Sempre a gente tenta, né? Faz o máximo para conseguir dar conta de tudo. Mas nós somos seres humanos, então sempre alguma coisa ou outra acaba, às vezes, né, não sendo da forma com que a gente quer, mas a gente procura ir melhorando um pouquinho cada dia. Então, por exemplo, quando eu vejo que a família está ficando, né, um pouquinho assim de lado, aí eu tiro ali uns dias, não, hoje eu gosto muito de cozinhar. Hoje eu vou ficar o dia só para vocês, só cozinhando, Legal. só, né, ou vamos passear, vamos tirar um tempo para nós. Então, assim, eu procuro ir equalizando, né? Onde está dando uma caidinha, opa, vem para cá. Aí aqui está caindo, opa, vem para cá. Vai se dando manutenção, porque né? super-herói não existe, né? Nós não somos. Nós somos humanos. Então, a gente falha mesmo. Mas procurar melhorar. A gente tem que ser hoje melhor do que nós somos ontem. E amanhã melhor do que nós fomos hoje. Sim. Então, todo dia, né, ver onde a gente está errando, o que está precisando consertar e vamos melhorar. Bora. Bora. Essa questão de desfrutar, né? Sim. É muito importante, porque não adianta nada você
naquela loucura, ser um empreendedor nato Exatamente. e você deixar sua família de lado, o seu filho de lado, né? Então, Exatamente. desfrutar E eu faz parte. escolhi, né, tomei a decisão de sair do cargo público por isso. Porque eu não desfrutava. Eu trabalhava, eu ganhava bem e tal, mas, por exemplo, conta-se as vezes que eu sentei no sofá da minha casa. Não sentava no sofá da minha casa, porque eu não ficava em casa. Eu até brincava, você quer se esconder de mim? Vai lá em casa. Porque eu sou, Lá é minha pousada. eu sou lá da meia-noite às 6. Só, Nossa. né? Mais nada. Só da E meia-noite às ter 6. sucesso, como é que é? Eu não lembro a frase exatamente, mas assim, se você tem sucesso naquilo que, por exemplo, na sua carreira profissional, e você fracassa na Dentro sua de casa. família, então não tem sucesso. Exatamente. A família é a base de tudo. Então, e hoje, essa liberdade de tempo, geográfica ainda não, eu estou trabalhando para isso. Mas a de tempo eu já tenho. Então, hoje, por exemplo, segunda e terça são os dias mais corridos para mim. Então, na quarta, eu me permito dormir até um pouco mais tarde. Porque eu só vou dar aula à noite. Então, eu posso programar o meu dia. Se eu quiser sair para fazer uma unha, eu vou. Se eu quiser fazer o cabelo, eu vou. O bom do empreendedor é isso. Isso. Uma das vantagens é essa flexibilidade, essa liberdade Sim. de tempo que você consegue controlar, né? Sim. É o que todo mundo acho que almeja, né? Liberdade de tempo, geográfica e financeira. E Uma anda junto com a outra. eu tô muito nessa fase, né? Eu terminei a faculdade e passei na UB, tirei a carteira, tô tentando advogar. Mas o tempo todo fica assim, eu queria uma estabilidade, eu queria um concurso público. Mas aí vem a questão que você fala, mas eu não vou ter tempo. Eu tenho uma Exatamente. família, eu vou perder tempo, vou perder muita coisa. Então, Exatamente. sabe quando você está naquele momento da vida que você tem que decidir? Sim. E eu tô optando por tentar a advocacia por conta dessa flexibilidade. É empreendedorismo. Isso. E qual a dica que você me daria para quem está Olha, começando eu vou te dar assim? só um exemplo. Eu conheci uma empresa que é da tua área, né, do direito, e eles se especializaram em FIES. Né? Então, eles só trabalham com isso. O FIES judicial, né? Porque é aquela questão da nota de corte, aquelas coisas. Né? Então, assim, eles são uma empresa do Paraná, e eles se especializaram só nisso. Então, eles todos os dias eles postam ali a lei, o que pode, o que não pode. Você que está, né, passando por isso, que você teve ali uma nota de corte, seu FIES foi negado, tal. Então, eles fazem nas mídias sociais toda a propaganda e eles atendem o Brasil. Não é a região. Eles não atendem só o Paraná. Eles atendem o Brasil. Então, o empreendedorismo te permite isso. Eles atendem o Brasil inteiro. Eles são a única empresa do Brasil que é especialista nisso. nessa área. Então, assim, escolhe o teu nicho, né? Qual área que você é boa, que você gosta, que você tem domínio. Tal área. Vai para a internet, empreende, né? Cria a tua empresa nessa área. Pronto, começa, mostra os resultados. Olha, fulano conseguiu. Olha, aqui um case de sucesso. Olha, é possível. Pronto. Né? Assim, eu sigo muitas pessoas e eu uso muito como estudos de caso. Tem uma dentista também que ela se especializou naquelas lentes, sabe? Que ela não é só uma dentista, ela transforma o sorriso, a vida das pessoas, a autoestima, né, das pessoas. da pessoa. E ela tá riquíssima. Porque ela tem milhares de seguidores e realmente ela é muito boa no que ela faz. Então, escolher um nicho, ser consistente, ser muito bom naquilo, né, e levar ao conhecimento de todos. Porque a internet é a tua porta, né, para o mundo inteiro, não só Não o adianta Brasil. você ter tudo isso e guardar para você, Exatamente. né? Que é o que a gente estava falando Exatamente. dos empresários antigos. Isso, então, assim, é isso. Escolhe, né, saber aonde você quer chegar, qual é a tua visão. Eu quero chegar, né, em tal lugar, qual que é a tua missão, ok? Depois, você vai, nicha, né, qual é o meu público? Tal público. Aí você começa a partir para cima daquele público, né? Postando, entregando conteúdo, porque o marketing de conteúdo é o que está em alta. Todo mundo quer conteúdo. Então, se você oferece um conteúdo para as pessoas, elas se sentem gratas,
né, por você ter entregue aquilo gratuitamente para elas. E elas geralmente se fidelizam a determinadas, né, marcas e pessoas. Então, é isso aí, assim. Denise, já chama o nosso social media Tô diferenciado. então, tô pensando já que a gente vai contratar nosso patrocinador. A gente pode dar umas conversinhas assim, depois eu legal passo algumas isso. dicas. Mas é isso, né? Você tem até um comercial de uma empresa, acho que chama Good Dairy, que toda vez que você está no YouTube, aparece aquelas propagandas patrocinadas, né? Sim. Aí a frase deles é: a sua empresa não está na internet? Então onde que ela está? Quer dizer, se você não está na internet, você não existe. É verdade. Você não está Você sendo não visto, existe. Então, se você não está na internet, realmente você não existe, porque as Que pessoas... não é visto, não é lembrado. Então, Exatamente. Eu brinco com os alunos. Tem uma música, acho que é do Chitãozinho Chororó, que fala: diz o poeta, o artista vai onde o povo está. E isso não é diferente para as empresas. Você tem que estar onde o teu cliente está. Onde que o teu cliente está? O dia inteiro na internet. Então, você tem que estar lá. Senão ele não verdade. vai te ver. É verdade. E essa é a filosofia que eu carrego comigo. muito bom. Eu acho que a gente podia ir para o nosso momento sinônimos aqui. Ai, que medo. É um momento diferente. Assim vocês me assustam. A gente quer conhecer um pouquinho das suas outras áreas, né? Sim. Momento sinônimos a gente vai te dar algumas palavras e você vai escorrer de cada palavra, de cada assunto, né? A gente quer saber um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre família. O que representa família para você? Família é um projeto de Deus, né? Criado para povoar a terra e para servir. Então, a minha família serve a sua e a sua família serve a minha. Então, nós somos... o mundo é habitado de famílias. E a família é o que nós temos de mais precioso. É da onde nós saímos e para onde nós voltamos todos os dias. Que trabalho te traz? Trabalho, para mim, traz realização pessoal primeiro, né? Eu me realizo, que eu faço o que eu gosto. Depois ele me traz um retorno, né, financeiro, Sim. que é o resultado, fruto do meu trabalho, né, daquilo que eu fiz. Mas ele nunca pode ser mais importante que a família. Ele sempre tem que estar, né, ali no segundo lugar. A família realmente é o mais importante, porque quando você perde o trabalho, quem te ampara? É a família. Sempre. Exatamente. Tempo livre. Tempo livre, hoje, é, para mim, um objeto de desejo, mas eu tenho conseguido, né, hoje mais. Antigamente, eu não tinha. E, por isso, hoje, eu valorizo tanto. Então, o meu tempo livre, eu utilizo para produzir e para semear na vida do próximo. Então, o exemplo, né, do It Store aqui. Então, eu gasto um tempo para fazer, para publicar. E as pessoas, né, quando me procuram, uma visita, né, fazer ali um bolo gostoso para o café da tarde para a família. Então, aproveitar da melhor forma possível, sendo produtivo, claro, mas aproveitando, vivendo a vida, não apenas subsistindo. Né? Tem gente que só vive para o trabalho e não vive, ele sobrevive. É verdade. Verdade. E dinheiro? Dinheiro. Eu vou copiar o Thiago Brunet. Ele... Ctrl-C, Ctrl-V. Tá Ctrl-C, vendo, alunos? Ctrl-V. Isso é o que eu aprendi, mas essa é uma lição que todo mundo deveria levar. O dinheiro, você ter dinheiro é você ter ali tudo que você precisa para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Ele não tem que ser o alvo do seu coração, porque a palavra fala, né? A Bíblia nos ensina. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o teu coração está no dinheiro, o resto para você acaba sendo secundário e isso te torna alguém, um ser humano frio. Então, a gente precisa, sim. Sem dinheiro não dá para empreender, sem dinheiro não dá para você realizar os projetos. Né? Eu falo que nós temos um Deus que é um Deus de prosperidade. Né? Ele quer que nós sejamos prósperos, mas isso não pode ser o motivo da nossa vida.
ele tem que ser o resultado do que nós fazemos. Então, ele é muito necessário, mas eu não posso servi-lo. Ele que tem que me servir. Certo, isso mesmo. Exatamente. E política. Política, ai meu Deus. Respirou. Política é algo necessário. Porque assim como uma empresa precisa de um gestor, de um administrador, né, os entes federativos, municipal, estadual e federal, precisam de gestores. Né? Porém, as pessoas acabam confundindo, né, trazendo para a pessoalidade, tomando, né, extremos e tirando o foco do que realmente é a política. Eu, como sou da área, né, pública, né, sou filha, né, 16 anos ali de uma prefeitura, então eu entendi o que é um setor público. Só que a política ela acaba desviando o real sentido, né, de gerir um município, gerir um estado, gerir uma nação. Então, a política ela deveria ser um pouco mais, né, transparente. A gente, infelizmente, o nosso país, né, a gente vê ali as pessoas brigando, se matando até por conta disso. E a política é algo que passa. Então, assim, eu vivi isso na minha pele, né? Porque eu vivi várias transições de governo municipal. E toda vez que havia uma transição, as coisas mudavam. E não era necessário mudar. Aquilo que nós estávamos fazendo estava dando certo. Mas cada um que entra quer, né, levar ali a sua personalidade, o seu jeito. Então, assim, a política ela é necessária. Mas ela deveria ser levada com um sentido único e exclusivo de gerir os municípios, estados e federal para o bem de toda a nação. Mas a gente não vê isso na prática. O propósito acaba se perdendo, Se né? perdendo, É que se nem assim, desviando. Agora, tipo assim, caminho. meio que palavras minhas. As pessoas, elas ficam brigando por lados Exatamente. e se esquecem do país. Exatamente. Que é o mais importante. Exatamente. Esquece a cidade, enfim, né? O Brasil fica Sim. para depois. Eu não sou muito fã, né, da política, não. Já fui convidada para ser vereadora, até para prefeito, já fui convidada à candidatura, mas não está dentro de mim. Mas me admira, porque administrar a senhora, né, como Sim. administradora e tal, e administrar a cidade, né? Mas justamente por isso, porque as pessoas não entendem. Eu falo assim que se eu fosse, talvez, né, um político, eu iria levar as coisas assim muito certas. E eu não ia ser uma pessoa Bem admirada, vista. Não, eu ia ser não mesmo. odiada É, pela verdade, população. Então, por isso que porque eu o propósito se perde, eu né? nem ouso, né, entrar na política justamente por isso, porque as coisas têm, né, que seguir certinho, tem ali um propósito. É o bem de todos. Quando o município ele é beneficiado, todos ganham. Quando o Estado é beneficiado, todos ganham. No Brasil, a mesma coisa. Então, para que ficar brigando para o lado direito, para o lado esquerdo, sei lá, para qualquer lado? Para que brigar se daqui a 4 anos tudo vai mudar novamente? Para quê? Né? Então, eu, assim, sou um pouco avessa à política por isso, porque ela não cumpre realmente o papel que ela foi criada. Para qual ela foi criada. Ela se desviou no meio do caminho. Se perdeu. Concordo. E agora a última palavra. Deus. Deus. A razão de existir, né? de nós existirmos, o autor da vida. Né? E para quem eu dedico a minha vida todos os dias. Né? Então, ao levantar, eu estou cumprindo meu propósito todos os dias, porque Ele me criou com um propósito. Então, procuro todos os dias cumprir aquilo que Ele, né, pensou e sonhou para mim. Sou uma pessoa assim que tenho muita fé, né? E sendo pastora aí a responsabilidade é maior. Porque as pessoas acham que nós somos super-heróis, né? Que a gente resolve tudo perfeito. num Que a gente não erra. Super pastora. piscou assim, né? Resolveu o seu problema. E não é bem assim. É verdade. Né? A gente vai agir, né, no campo ali da instrução e também da oração, da fé, Sim. mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Né? Exato. Tem. Muito bom. Agora vamos para o nosso momento. Ecoar. A vozinha voltou. Ecoar. Como é que funciona? O momento ecoar. Então, pense que esse microfone e essa câmera
tá transmitindo pro mundo todo. Sabe aqueles filmes, tipo o Armagedon, que fica só aquelas televisões chuviscando, sabe? Só tá a Luciana falando pro mundo todo. Qual mensagem você deixaria, qual recado você deixaria para realmente ecoar? Ai, deixa eu respirar, que essa daí é profunda. Para a nação, para o mundo, né, aliás, não é para a nação só. Já pode? Fique à Esse vontade. microfone é todo seu. Ah, sim. Tem que falar para É aquela o seu câmera. momento. Bom, a lição, a instrução que eu deixo para as pessoas é que você é um ser único. Você é especial. Você é criado por Deus do jeitinho que você é. E na Bíblia, né, o mandamento fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas para você amar o próximo, primeiro você tem que se amar. E nós vemos que hoje a dificuldade das pessoas é se amar, se aceitar como você é. Você é assim, do jeitinho que você é, porque Deus quis que você fosse. Então, se aceite primeiro. Ame mais. Aproveite a vida, porque ela é uma passagem. É como se fosse uma viagem de trem. Ela tem começo, meio e fim, e ela é muito breve. Então, viva a vida hoje como se fosse o último dia. O melhor que você puder fazer para as pessoas vai ecoar na sua vida. Você vai receber o fruto daquilo que você plantou hoje. Então, plante como se fosse o último dia da sua vida. E você vai ter de volta na sua vida o ecoar de tudo isso que você plantou. Que Nossa, lindo, muito nossa. bom, hein? Pensei tenho em mania tanta de falar com a coisa, mão, tá? como você foi falando, assim, já Nossa, fui... a gente vai flutuando. Eu também. Eu fiquei lembrando de tanta coisa. Serve para nós, né? Com certeza. Pois Já é, ecoou na parabéns. minha vida. Ah, que bom. Eu tenho mania, gente, de gesticular muito, tá? Mas isso é coisa de italiano. Coisa de comunicador. É, pessoa não, a gente comunicativa. estuda, eu estudei em oratória, que tem um quadro que você não pode passar daqui. Tem toda aquela coisa de repórter, Mas não consegue. sabe? Não. Aqui você já tá batendo a mão no microfone. Já tô. Eu sou Não assim, tem meu nada. marido Mas aqui brinca. você é livre, você é livre. O meu marido brinca comigo. Se amarrar suas mãos, você fica muda, filho. Eu Você também fala tenho com uma- as mãos. Eu falo. É isso aí. Muito legal. Luciana, a gente quer te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui. Foi, assim, acredito que é um episódio que vai gerar frutos na vida de muitas pessoas, Com né? certeza. Na nossa. Te agradecer por isso. Muita gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Eu que Obrigado, agradeço. foi muito bom esse tempo que a gente teve junto. Tenho certeza que muita gente vai aprender. Você Muito. transbordou na vida de outras pessoas, assim como a nossa, ecoou, né? Como o próprio nome diz. E fica aberto o espaço quando você quiser voltar. Com certeza. Muito obrigada, Luciana. Eu tô aqui já toda motivada, pensando em mil coisas que eu quero chegar em casa e fazer. Amanhã já vai na academia. Hoje eu vou sair daqui. Olha, Vou monitorar teu Instagram. É sério, você é uma inspiração, acredito, para todo mundo. Foi E muito foi, legal. nossa, foi muito bom. Acho que era necessário. Muito Bom, necessário muito mesmo bom. essa Fico entrevista. muito feliz, também agradeço, Obrigada. né, por vocês terem lembrado, né, ali com uma sementinha que foi plantada lá atrás, né, depois aqui trazendo frutos. Então, amei conhecer vocês e saber que tem isso aqui tão perto. Né? Vamos divulgar, vamos aproveitar, vamos usufruir o máximo e com certeza. Agora vocês não vão ficar mais livres de mim. Nós vamos amar. Será muito bem-vinda, com certeza. Obrigado mais uma vez. Pessoal, vamos ecoar esse episódio. Curta aí, compartilhe. E Ative as notificações, a Ative sinalização. Sempre que a gente postar alguma coisa, a gente vai estar lá, vai estar chegando alguma coisa para você. Você vai poder, estar podendo assistir, né? Estar assistindo os episódios. E é isso a aí. gente vai deixar o QR Code aí da Luciana, com as redes sociais dela também. Siga ela aí para mais dicas de empreendedorismo. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até mais, agradeço. pessoal. Tchau. Tchau.